O Ou Não está aí para deixar a sua noite alto astral e com muitas histórias. Histórias como as que veremos no Olha Mãe, com os cursos produzidos pelos alunos do 5º semestre do concurso The Walkers. E a busca pelo conhecimento dos nossos futuros publicitários no Interconsul. Não perde, o Ou Não começa agora. Todo mundo sabe que aqui no Ou Não a gente gosta de mostrar os trabalhos produzidos no curso. Mas no Olha Mãe de hoje vai ser muito especial pra gente, né? Verdade. De fato, né, Gabi? A gente vai mostrar os curtas produzidos pela nossa turma do 5º semestre para o concurso The Walkers. O concurso foi organizado pela Johnny Walker, que tinha como objetivo fomentar, financiar o conteúdo audiovisual no Brasil. A mensagem a ser passada era: não existe futuro incerto, o caminho é construído ao percorrê-lo. E aproveitando a oportunidade, nossa querida professora Michele propôs que os alunos de redação publicitária para audiovisual produzissem curtas para participar do concurso. E Gabi, tá ligada que os melhores vídeos de até 3 minutos foram selecionados pelo grande cineasta Fernando Meirelles. E também por Ian SBF, diretor do Porta dos Fundos. Os selecionados ganharam prêmios. Sim, e que prêmios, né, Gabi? Um incentivo de R$20 mil para a produção do curta, um curso de cinema na New York Film Academy, kit cineasta e uma semana de residência no MIS. Vamos conferir as entrevistas com os integrantes das produções? Para começar, nós fizemos todo um brain, a gente conversou bastante para a gente criar uma história. E esse era o principal problema, porque a gente não sabia criar uma história com tão pouco tempo. E ao mesmo tempo não ser uma história tão clichê, ser algo diferente. Então, a gente começou pensando no conceito de ser algo mais emocional, voltado mesmo para o personagem, focado nele, e que nesse sonho que ele tem, na busca de conquistas que ele tem ao longo da vida dele. Que a gente quis fazer um processo que ele ia viver todo na história como se estivesse vendo tudo que ele quer, e depois ele voltasse no tempo e assim, não, agora vai começar. Mas que ele tivesse na cabeça tudo aquilo que ele quer. O processo da gravação foi bem complicado, assim, a gente trabalhou bastante, final de semana, de noite, para conseguir gravar, porque foi nos intervalos das aulas, a gente não teve, assim, apoio técnico nenhum, foi tudo aparelho de casa, tudo material nosso mesmo. Não tivemos gasto com nada, assim, nada muito fora do nosso orçamento, assim, mas foi bem legal, acho que a experiência valeu bastante, o resultado foi bem satisfatório. Acho que vale a pena trabalhar bastante para isso. Você não sabe o que pode acontecer. Primeiro a gente usou um texto que o Francesco, meu colega, tinha feito uma vez sobre um homem que estava à procura da liberdade, à procura da felicidade, enfim. E eu acho que o que mais penou assim pra gente foi na gravação mesmo, por causa do material, que a gente não tinha tanto material, a gente precisava muito usar o traveling, aquele que é o carrinho, e a gente não tinha, então a gente teve que usar um skate, então não ficou na qualidade que a gente queria, não ficou. E a gente também penou para achar alguém para fazer a locução do vídeo, mas no fim deu certo. E os custos a gente gastou com gasolina só, que foi para locomoção, que a gente foi em diversos lugares da cidade para gravar. A gente gravou no Calçadão, a gente gravou na frente na Fernando Ferrari, a gente gravou no Cerrito. E acho que e foi cansativo também, que a gente ficou a madrugada toda gravando até de manhã cedo. Perguntas: quem? Quando? Onde? Careço de respostas, preciso caminhar. Vejo sombras. Sombras causam medo, mas que medo tolo. Demorou um pouco para a gente chegar num conceito geral, assim, e a construção do roteiro foi bem demorada. Aí depois que a gente chegou na finalização do roteiro literário e partiu para o roteiro técnico, a gente demorou mais ou menos um dia, basicamente foi um dia inteiro para gravar, foi bem corrido, foi bem desgastante, até porque foi da última hora,
e mais um ou 2 dias depois para finalização. E aí os custos assim foram bem baixos, na verdade, porque cada um trouxe o que tinha dentro de casa e tal, para composição de cenário, para composição das roupas do ator e tal. Foi pessoal bem de casa, bem caseirão, mas foi bem interessante, foi um trabalho bem de equipe mesmo, bem de grupo, foi legal. O nosso conceito criativo, o tema do The Walkers desse ano era Futuro Incerto. Então a gente conseguiu estabelecer um roteiro bem rápido, assim. Todo mundo com a ideia futuro, a gente pensou que todo mundo poderia pensar em vida. Então a gente pensou, o nosso principal foco foi a morte, que é possível existir futuro através da morte. E esse futuro foi feito de 2 maneiras, através o nosso tema é um menino que tem uma doença terminal e morre, e ele acaba engravidando a namorada dele. Então ele vive através desse filho ou através da natureza, que ele é enterrado no pé de uma árvore. Então a gente tem um futuro, é um ciclo, né? A gente conseguiu mostrar esse ciclo de 2 maneiras. A gente teve 2 dias de gravação, que foi uma interna e uma externa, e nossos custos foram baixos, a gente teve a ajuda de várias pessoas, colaboradores, principalmente os 2 atores e o Renan, que nos ajudou a gravar e editar. E foi isso, foi uma experiência muito legal. A experiência foi muito boa, assim, principalmente porque a gente teve um tempo bem curto para realizar esse curta e foi com equipamentos próprios, então foi um desafio assim de fazer isso em, acho que foi 2 semanas que a gente produziu e editou para poder mandar pro The Walkers. E a gente teve um desafio principal, assim, que era a gente fez o roteiro, mas as coisas não saíram como a gente queria. A gente viu que a gente escreveu lá cada cena e decupou e tudo mais, mas por causa do tempo ou por causa do, sei lá, da locação que a gente escolheu, a gente teve que mudar alguma coisa e talvez até mudar um pouco da história para poder se encaixar com tudo isso, com o nosso tempo, com tudo. Então acabou que foi um desafio assim da gente conseguir adequar essas variáveis todas assim para a gente conseguir produzir o que a gente queria e o melhor possível que a gente podia. Então, mas foi uma experiência muito boa. Que apesar de passadas 3 semanas eu já odiava muito. Acordar para aula foi se tornando cada vez mais sacrificante. E se antes eu colocava 2 despertadores, agora nem 5 funcionavam mais. E é uma pena, né, Deia, com esse prêmio todo que a gente não ganhou nada. Mas eu fiquei muito orgulhosa. Tipo, a gente produziu uns vídeos muito bacanas. A gente aprendeu bastante. É verdade. A gente tá aprendendo, né? Gabi, o que tu achou da nossa viagem pro Interconsul? Achei muito massa. Pra quem curte pesquisa que nem eu, deu pra aprender muita coisa. E o pessoal do Centro Universitário Franciscano que se empenhou bastante, apresentou os trabalhos para o Spocon e o Intercom Júnior. Verdade, um melhor do que o outro. Mas para quem não sabe, Intercom é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que é uma instituição sem fins lucrativos destinada à troca de conhecimento entre pesquisadores e profissionais do mercado. Mas vamos conferir umas imagens e entrevistas para entender um pouco mais sobre o Intercom. Oi, eu sou a Carol. Eu sou a Alice. Eu sou o Renan. E nós estamos no Interconsul, em Palhoça, Santa Catarina. E agora a gente está aqui com a Janine. E aí, Janine, de onde tu é? Eu sou de São Borges, da Universidade Federal do Pampa, Unipampa. E tu faz que curso? Faço jornalismo.
Tu apresentou algum trabalho? Sim, apresentei um trabalho na categoria Games. E estamos aí na expectativa agora do resultado. E o que é que falava o teu trabalho? Então, o meu trabalho, ele visa fazer uma produção transmediática, né, sobre um news game para o público infantil, visando e contando para esse público a história do ex-presidente João Goulart. Tá bom, então o que tá achando da Intercom? Maravilhoso, super organizado, uma galera descontraída e bem animada, tá incrível, tá bem a cara da comunicação mesmo. E agora a gente tá aqui com o... Nicolas Ribeiro. E aí, Nicolas, de onde tu é? Eu sou da Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja. E que curso tu faz? Eu me formei em jornalismo, tem 2 semanas. Parabéns, Obrigado. parabéns. Apresentou algum trabalho? Apresentei meu TCC, que é um projeto Milênio, somos os maiores que havíamos sonhado, que eu fiz em parceria com um aluno de Publicidade e Propaganda do Campus São Borja também. Tu pode nos falar um pouquinho sobre o que é? É um projeto audiovisual, né, que a gente estudou sobre a geração Millennials, então a gente fez 2 VTs publicitários e uma grande reportagem sobre como que os jovens da geração Y são aqui no Brasil, que se dizem os mais felizes do mundo. E o que tu tá achando da Intercom? Muito massa, o pessoal tá bem divertido aqui, gente bonita, né? E os trabalhos são muito bons também, a gente acompanhou alguns já e tá bem interessante. E agora a gente tá aqui com a professora Angélica, da Unifra. Vamos ver o que ela achou da Intercom. Estou achando bem legal, super produtivo, com palestras muito boas e a gente sempre aprende um pouco mais. Tu apresentou um trabalho, né, professora? Apresentei hoje de manhã, sexta-feira. Apresentei sobre uma pesquisa nacional que está sendo desenvolvida a partir da professora Nilda e da Mariângela Atualdo, Nilda Jacques e Mariângela Atualdo, da URGS. E o que eu apresentei é sobre consumo cultural de jovens santamarienses. Então, nós entrevistamos, através de questionários, 10 jovens de Santa Maria, de 18 a 24 anos, da classe C. E é uma pesquisa que nós já estamos há quase 2 anos em desenvolvimento, foi um estudo piloto. E aí, esse ano, nós já vamos realizar a pesquisa através da internet, né, com questionários online. Então, eu mostrei um pouquinho desse cenário, né, de usos e apropriações que os jovens têm desses produtos midiáticos. Então, agora a gente está aqui com uma das organizadoras, que é a professora Daniela German, coordenadora do curso de jornalismo e publicidade e propaganda da Unisul. E como é que foi organizar a Intercom? Cansativo. A gente trabalhou muito, foram meses de trabalho e gratificante também, né? Muito legal tu ver as coisas funcionando, enfim, os espaços cheios de aluno, essa troca toda de conhecimento e de experiência é uma coisa muito legal. Mas, sem dúvida, é um processo cansativo, possivelmente, né? E é feito por professores e alunos? Sim, a organização foi toda feita por professores e alunos, né? Os professores cuidaram bastante da parte acadêmica, né, do evento, enfim, coordenadores de DTs, IJs, painéis e etc. E os alunos trabalharam muito com a assessoria de imprensa do evento, isso foi uma coisa muito legal. E todo o espaço, né, toda a decoração do espaço, toda a ocupação do espaço foi feita pelos alunos. E a gente vê que o campus está muito cheio. Vocês receberam o público que vocês esperavam? Sim, recebemos, até um pouquinho mais. Teve muita gente que chegou na hora, assim, sem inscrição. A gente teve 1.800 pagantes. A gente sabe que nesses eventos sempre tem uma quebra, mas veio muita gente. De fato, veio muita gente. Então tá, obrigada, Daniela. É isso aí, galera. O Ou Não chegou ao fim. Fiquem ligados nas redes sociais, Facebook Programa Ou Não, ou no YouTube Equipe Ou Não. E todas as terças-feiras, 10h30 da noite, ou as reprises quintas-feiras, 11h30 da noite, no canal 15 da NET. Isso aí. Até mais. Tá especial. Vamos no Olha... peraí. Só um pouquinho, uma coisa. Só um pouquinho, a gente tá gravando aonde? 3, 2... Para participar.